Agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Bom, deixa só o Willy responder, então. Willy, quanto tempo depois de tudo acontece que você considera que o paciente ele esteja curado? E se os pacientes que fazem exercício físico no dia a dia têm uma melhora mais rápida na recuperação pós-operatória? Primeiro, parabéns, Mari, muito boa aula. Parece que a gente não combinou, tá? Mas parece que ficou bem complementar o que eu falei e o que você falou, tá? Respondendo às suas perguntas, né? Primeiro, em relação à cura. O paciente oncológico é um paciente que a gente não evita, né, em falar em cura, porque para não desmotivar, mas a gente não fala nenhum paciente cura antes de 5 anos, tá? A maior parte dos trabalhos, eles avaliam o paciente há 5 anos, mas eu diria que a cura, ela é a cura que a gente procura, né, de não ter mais evidência de doença, ela é um processo contínuo, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que a recidiva, ela pode acontecer em 10 anos, ela pode acontecer em 12 anos, tá? Câncer de bexiga, a grande maioria, se tiver alguma recidiva, vai ser nos primeiros 2 a 3 anos, tá? Mas o paciente oncológico, ele é um paciente específico, quase que o ex-militar de guerra, entendeu? Ele nunca mais vai ser a pessoa igual a antes do período diagnóstico do câncer, tá? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, com câncer de mama que recidivaram depois de 35 anos. Então, como é que você vai respeitar o comportamento de uma doença que recidiva depois de 35 anos? Ou de melanoma, né, que tem uma recidiva totalmente errática também. Então, eu acho que o processo de cura é como se fosse uma conquista dia a dia. Então, o anátomo patológico da cirurgia mostrando que a gente conseguiu tirar toda a doença, né, mostrando que não tem doença à distância, a cada exame de imagem que esse paciente faz no segmento dele e mostra que não tem doença, a recuperação física e funcional desse paciente, né, os pacientes engordam e eles falam, doutor, eu preciso parar de comer, porque agora eu não paro de comer, e a gente sabe que boa parte era o catabolismo da doença, né, consumindo a pessoa, né, então, ou até aspecto físico, né, tem pacientes nossos que você vê, é visível, a pessoa volta a se maquiar, a pessoa volta a se arrumar, a pessoa vem em outra condição, né, que quando ela chegou a você tão debilitada. Então, eu acho que tudo isso faz parte do processo de cura, por mais que eu não responda objetivamente a sua pergunta, tá? Eu não daria um cut-off, um ponto no tempo para a gente falar nisso. Eu diria que é uma construção tempo a tempo. A sua outra... Desculpa, alguém ia comentar? Não, acho que o microfone... Acho que o meu microfone está aberto aqui. E a outra pergunta que você me fez foi sobre... pacientes sedentários, comparado sim, com aqueles que fazem atividade física. Quem melhora, entre aspas, se recupera melhor? Excelente, excelente. Isso aí é uma realidade prática e científica, né? Todo paciente que tem um recrutamento pulmonar melhor no pré-operatório, né, principalmente se a gente falar de pacientes tabagistas, eles se recuperam melhor. O paciente que tem uma restrição ventilatória no pós-operatório, ele tem maior risco de fazer o que a gente chama de atelectasia, né? Se a gente corta a barriga do paciente, ele tem dor. Se ele tem dor na ventilação, ele restringe a ventilação dele. Se ele restringe a ventilação dele, ele faz a atelectasia, que é esse colabamento, né? Imagina o pulmão como uma bucha, então ele vai condensar essa parte e ele é predisposto a fazer infecção. Então, uma das complicações mais caras no pós-operatório é pneumonia, tá? Tem estudos já mostrando isso. E o cara opera de bexiga e tem uma pneumonia. Outra complicação é o imobilismo, né? Esses pacientes têm um imobilismo muito grande, eles ficam acamados, eles ficam inseguros, eles têm dor, eles têm secreção saindo de ferida, secreção saindo de estomia. E aí, se você associar isso com o diagnóstico oncológico, são pacientes muito propensos a fazer embolia, né, eventos embólicos.
Eu acho importante também comentar que esses pacientes que fazem esse tipo de cirurgia são cirurgias prolongadas, né, no centro cirúrgico. Então, o próprio ato anestésico, né, eles ficam muito tempo imobilizados no centro cirúrgico, ventila às vezes com pressões mais baixas, né, com PIFs menores, parâmetros ventilatórios mais baixos, justamente para instabilizar menos hemodinamicamente. Então, são pacientes que a gente já sabe que vai sair do centro cirúrgico, como você disse, com atelectasia, com todas as questões relacionadas ao imobilismo, né? Para se ter uma ideia, a gente sabe hoje que a incidência de atelectasia no pós-operatório em cirurgias de 3 horas é de 100%. 100%. Todos os pacientes em decúbito prolongado, acima de 3 horas, eles têm atelectasia 100%. Agora, é o que a gente sabe que varia muito. Tem pacientes que vão ter atelectasia que não vão ter repercussão nenhuma, né, que são mais jovens ou que têm um recrutamento pulmonar melhor, enquanto que tem outros pacientes que já são mais debilitados. Sim. E não se restringindo só à parte ventilatória, Mari, toda a função muscular dinâmica desses pacientes interfere na recuperação deles. Tá? Alguns pacientes chegam para a gente e falam assim, doutor, eu ainda não operei, eu fiz a quimioterapia, eu estou me sentindo bem, e a esposa vem e fala assim, doutor, ele não quer fazer nada. Por que ele não quer fazer nada? Porque ele está com medo. Não, muito pelo contrário. Alguns desses pacientes a gente estimula, se eles tiverem condições, pacientes que já têm atividades mais em casa, né, continua trabalhando, continua fazendo suas atividades. E normalmente esses pacientes, eles têm uma consulta 1 semana antes da cirurgia. Né? Ontem mesmo eu atendi um paciente, a gente fez a cirurgia de quinta-feira, a gente tem outra cirurgia quinta-feira, e eu atendi um paciente ontem e eu falei para ele, olha, essa semana é a semana de você se preparar, como se você fosse para uma maratona. Então você tem que estar se hidratando bem, se hidratando mais do que o habitual que você estava, colocar a cabeça em dia, né? Esses pacientes são muito ansiosos, é natural. Imagina que se a gente fosse fazer uma pequena cirurgia em nós mesmos, a gente fica ansioso, imagina você tirar uma bexiga, né? Então, a gente estimula eles ao máximo a se manter ativo, não ficar, agora com pandemia é um pouco mais difícil, né, mas fora do contexto da pandemia, sai de casa, vai fazer alguma coisa que gosta, se prepara para a cirurgia, conversa com os filhos, conversa com a esposa, né? Então, no pré-operatório é assim. E no pós-operatório, mais ainda, né? Eu falei do exemplo do paciente que quis jogar bola e jogou bola, né, com estomia, não é esse o extremo, mas assim, os pacientes ficam com receio de ter relação sexual, eles não sabem se a relação sexual atrapalha a recuperação deles, eles não sabem se a relação sexual espalha o câncer dele, por mais pareça besta essa dúvida, né? Mas eles não sabem se como quase que um crime. O doutor falou que eu não posso ter, o doutor não mencionou se eu posso fazer relação sexual, então eu não vou fazer. E essa medicina nossa tão focada na doença, né, que a gente cada vez mais tem se dissociado disso, né, acho que de uns anos para cá a gente tem visto o paciente de uma forma mais ampla, mas ela é deletéria também, porque se o médico não fala, na cabeça de boa parte dos pacientes é que não pode. Então, sim, faz diferença o perfil físico do paciente, né, os pacientes mais sedentários, mais obesos, os pacientes que têm limitação. Você imagina um paciente que tem um IMC alto, que tem uma limitação física sem operar. Ele sai de uma cirurgia com uma baita incisão, como a própria Cíntia mencionou, né, com imobilismo prolongado. A massa muscular dele reduzida, né, a relação gordura e massa muscular dele desfavorável. Esse paciente ele vai se recuperar com muito mais dificuldade. Né, então, isso tem uma interferência brutal, assim como a nutrição e recuperação nutricional desses pacientes. Eu só queria fazer mais um comentário, Mari, que você mostrou o trabalho da onda de choque, né? Felizmente, a gente tem uma experiência muito bacana, nós somos um dos grupos que mais faz pesquisas com onda de choque aqui no Brasil, em reabilitação peniana de pacientes. Willy, só um pouquinho, como tem os alunos, alguns não sabem o que é a onda de choque, você está mais explicadinha? Claro, desculpa. Às vezes, se eu começar a usar termos ou outras não coisas... Não é que a gente vai na discussão, né? A terapia de onda de choque, ela nasceu com a ideia de que o microtrauma, igual vocês sabem, né? O pessoal que trabalha com a parte de fisioterapia sabe, o microtrauma muscular, ele prolifera as fibras musculares, né?
tanto estimula a hiperplasia quanto a hipertrofia, né, a multiplicação celular quanto o crescimento celular. É assim que a gente ganha músculo, por exemplo, na academia, né? E o princípio da onda de choque é exatamente esse, são microtraumas com uma onda de choque de baixa intensidade, tá? Agindo sobre o músculo cardíaco, foi o primeiro estudo. E por que eles fizeram isso? Eles queriam estimular a neovascularização, ou seja, a formação de novos vasos a partir desse microtrauma, para recrutar a vascularização para um tecido que estava morrendo, né, por conta de obstruções. Então, o paciente que é infartado, que é coronariopata, que tem uma doença cardíaca por colesterol, por exemplo, ele estaria recrutando novos vasos para recuperar aquele tecido. E aí trouxeram, né, um israelense trouxe essa fisiologia, né, e essa abordagem na fisiopatologia para o pênis, né, estimulando uma neovascularização no pênis para ele recuperar a sua função erétil. A gente sabe hoje que os pacientes que têm disfunção erétil, a maior parte deles tem outras doenças associadas, diabetes, ou uma doença no coração, né? A disfunção erétil em 50% dos pacientes assintomáticos com doença do coração, ela é o primeiro sintoma. Às vezes um paciente que nos procura com impotência sexual, na verdade, ele está com um quadro grave coronariano. E hoje a gente sabe também que a onda de choque, ela também tem uma ação no nervo. Então, além de fazer uma propagação de novos vasos, ela também estimula o crescimento de novas terminações nervosas. E aí que veio a ideia, então, da gente submeter nesses pacientes após uma cirurgia de próstata, por exemplo, e uma cirurgia de bexiga, como a Mari mostrou o trabalho. Esse trabalho é um trabalho fantástico, foi publicado agora em 2018, né, de um grupo. É o primeiro trabalho e único na literatura usando onda de choque em pacientes pós a retirada da bexiga, a cirurgia da cistectomia. E a gente publicou esse ano também no JSM, que é o Journal of Sexual Medicine, que é a maior revista de sexualidade na área da urologia, um trabalho sobre a recuperação nos pacientes submetidos à prostatectomia, cirurgia por câncer de próstata, que sugere ter algum efeito. A gente não tem como indicar isso do ponto de vista clínico, mas que deve seguir ainda no cenário de pesquisa clínica, tá? Não indicando isso para todo mundo. Mas que é uma preocupação e é uma oportunidade, é um leque a mais de alternativas que a gente tem para esses pacientes, né? Não esquecendo a esfera sexual deles. Muito bom. Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Não sei se vocês querem abrir o microfone e fazer a pergunta, fala o nome, a área, ou se tiver vergonha, vocês podem mandar pelo chat. Aproveitem. Oi, Pro. Eu queria fazer uma pergunta. É a Aline, do curso de fisioterapia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber como que é feita a escolha de qual procedimento o paciente vai estar utilizando, se é a anel-bexiga ou se é a bolsa. E se alguma delas é reversível, se o paciente não se acostumou com uma, não se adaptou, pode mudar para outra a longo período. Boa, Willy. Aline, essa pergunta ela é muito importante e totalmente pertinente. A complexidade das derivações acompanham o perfil do paciente. Então, por exemplo, a ureterostomia, aquela que a gente só pega e coloca os tubinhos na parede, ela é uma cirurgia muito mais simples, né, muito mais rápida, a gente só mexe com o trato urinário do paciente. Eu ressecar um pedaço de intestino, ter que fazer uma costura entre o trato urinário e o intestino, colocar na parede, é uma cirurgia mais complexa. E eu fazer uma neobexiga é uma cirurgia muito, muito, muito mais complexa. Então não adianta eu pegar um paciente extremamente debilitado, fazer uma cirurgia linda, e ele não sai da cirurgia, né, que essa é a realidade, tá? Então, a ureterostomia, ela se reserva para pacientes que têm condições clínicas piores, tá? Enquanto que a neobexiga e aquela que a gente usa o pedaço de intestino, que a gente chama de Bricker, né, ou conduto ileal, elas se reservam para pacientes numa melhor condição. E entre o Bricker e a neobexiga, quando a gente faz a neobexiga, o paciente tem que ter uretra. Ele tem que ter uma uretra preservada, porque é onde que a gente vai pegar aquela nova bexiga e vai costurar com a uretra. E não são todos os pacientes que têm uretra, porque a gente tem que ressecar,
faz parte da margem desses pacientes. Então, se a gente resseca a uretra, ou seja, esse paciente tem uma doença próxima da uretra, é contraindicação a neobexiga. E a outra coisa que a Mari colocou, né, e eu coloquei também na minha apresentação, como esses pacientes, eles têm que fazer cateterismo por alguns meses, a maior parte deles faz cateterismo e alguns ficam fazendo cateterismo para o resto da vida, se o paciente não tem destreza manual, é uma contraindicação. Se o paciente é muito obeso, por exemplo, os pacientes que são obesos, eles não têm acesso à genitália deles com liberdade. Então, se tiver qualquer limitação física que impeça o cateterismo, é uma contraindicação. E a outra contraindicação é que esses pacientes, eles demandam mais da função dos rins deles. Então, eles sofrem mais do ponto de vista de função renal. Então, se eles já tiverem uma função renal limítrofe ou ruim, a gente não faz neobexiga neles também. Mais alguma pergunta? Quando você propõe a estomia, a reação, vamos dizer assim, com a proposta da técnica, pensando nas questões aí de imagem corporal, tem diferença a reação da mulher para o homem? Tem, na verdade, eu não diria muito... eu diria que as mulheres são mais engajadas em aceitar, isso não está escrito em nenhum trabalho, tá? É a nossa experiência do grupo. As mulheres são mais engajadas em aceitar a derivação com bolsinha do que os homens, tá? Nesse paralelo entre gêneros, né? Entre o homem e a mulher. Agora, entre as estomias e os pacientes, num primeiro momento, os pacientes, óbvio, né? Ninguém quer viver com uma bolsinha, então todos perguntam sobre, quando você fala de fazer que existe uma possibilidade de fazer uma nova bexiga, todos querem saber como que faz para não fazer xixi por bolsinha, né? Para ficar com a neobexiga e ficar tudo sem nenhuma cicatriz nem nada, sem nenhum dispositivo externo. Mas como é uma indicação muito restrita, são pouquíssimos pacientes que acabam fazendo essa neobexiga. Ainda mais no cenário da saúde pública, que a gente sabe que os pacientes chegam numa condição com doença mais avançada, né? Agora, entre a ureterostomia, que é só colocar o tubinho, e o Bricker, para o paciente não muda muito. Para o paciente é muito discreto, porque os dois vão usar bolsinha. O que muda é que um vai ter que ficar passando aquelas sondinhas que eu mostrei. E aquilo incomoda muito alguns pacientes, porque eles têm que aprender a passar a sondinha. Então, você imagina que no começo eles têm nojo do que tem ali, tem dor, tem dificuldade, aí eles depois têm aflição de ficar passando uma sondinha numa estomia, aquilo sangra, né? Aquilo suja, eles não sabem até que ponto que aquilo é normal sangrar, não é normal sangrar, mas ainda assim, a impressão que a gente tem até um projeto novo para avaliar esses pacientes do ponto de vista de qualidade de vida a longo prazo, para saber o quanto que realmente impacta a vida deles o fato de ficar trocando a sondinha. Por quê? Porque a gente sabe que as complicações de você associar, mexer no intestino, elas não são desprezíveis. Então, bem resumidamente falando, é assim, uma cirurgia é bem mais simples. O paciente vai embora mais cedo, complica menos, mas o pós-operatório incomoda mais ele. A outra cirurgia é mais complexa. O paciente sofre na internação, ele fica mais tempo internado, é a maior taxa de internação na UTI, mas quando ele se recupera, ele tem menos incômodo. Então, cabe à equipe multidisciplinar saber equilibrar qual que é o perfil do paciente que vai se adaptar melhor a determinado tipo de derivação, até para ele sobreviver e viver com qualidade de vida. E eu esqueci de responder uma parte da pergunta da Aline, que é se dá para a gente converter algum tipo de derivação. Dá, Aline, dá. Não dá para transformar em neobexiga, porque se você não fez neobexiga no primeiro momento, é porque você já não podia fazer antes. Mas dá para você, por exemplo, ter alguma complicação na neobexiga, você converter esse paciente para um Bricker ou para uma ureterostomia. E uma das partes do nosso trabalho é pegar esses pacientes que têm ureterostomia, que teoricamente, baseado na literatura, eles vivem pior do que aqueles que têm Bricker, e oferecer uma conversão da ureterostomia
num momento mais tardio. Então, eu faço ureterostomia nele, ele recupera da doença, sai daquele período, né, de estresse, uma cirurgia enorme, ele está numa condição boa, 4, 6 meses depois da cirurgia, e aí eu ofereço converter para um breaker, para colocar um pedacinho de intestino e ele ficar livre daquela derivação de ficar trocando sondinha. Então, algumas derivações dá para a gente converter uma para outra. Willy, tem uma pergunta da Simone. Ela pergunta assim: bom dia, eu queria saber como vocês lidam com o paciente que entra em depressão, né? Que não quer fazer os procedimentos no período pré e pós-cirurgia, e se esses pacientes têm algum acompanhamento psicológico. Aqui no chat. Legal, é outro tema que brilha meus olhos, essa questão da saúde mental e do acompanhamento psicológico dos pacientes. A gente tem o Cabem Psico, que eu apelidei, né, que é o ambulatório do Cabem voltado para o suporte da intervenção psicológica. Ele, infelizmente, começou 2 semanas antes da pandemia, tá? É um projeto que a gente vinha trazendo do ano passado em parceria com a professora Margarete Reis. E, Simone, assim, qual que é o nosso exercício habitual? A gente atende esses pacientes de uma forma tão global e, assim, tão permissiva, né? Esses pacientes, a maior parte deles tem os nossos telefones pessoais, tá? A gente sabe o nome da esposa, do esposo, a gente sabe o nome dos filhos, a gente sabe como que é a estrutura familiar deles, tá? Desde questão socioeconômica ou estrutura familiar dentro de casa, tá? Eu queria muito ter mostrado um vídeo aqui, que é um de depoimentos dos pacientes, né, do grupo, que a gente teve numa das campanhas, mas, então, uma das ferramentas que a gente utiliza é sempre aproximar a família, tá? E tem, assim, experiências das mais diversas. Tem casamento que está acabando antes da cirurgia, depois você opera o paciente, o casamento melhora. Tem família que está tudo bem e depois piora por conta da necessidade da parceria, acompanhar o paciente, né? E aí, assim, a solução que a gente vê é que todos os pacientes que precisam de qualquer suporte, eles vão passar com esse ambulatório de psicologia e a gente vai ter uma avaliação no baseline, ou seja, antes mesmo do paciente operar, ele vai ter uma avaliação psicológica, e uma avaliação psicológica global, que vai avaliar a sexualidade dele, vai avaliar a qualidade de vida dele relacionada ao diagnóstico do câncer, vai ter ferramentas que não é da minha área, então às vezes me falta um pouquinho o nome das ferramentas, mas avaliação de perfil de personalidade suscetível à depressão, e várias outras ferramentas que são úteis para a gente ter o paciente já no início e saber como conduzir ele, tá? Mas isso faz parte da nossa avaliação agora, né? Certo. Pessoal, pela questão do horário, né, já são 11h30, não sei se alguém quer fazer a última pergunta, se tem mais alguma informação que vocês precisam. Eu acho importante deixar disponibilizados os canais também, né, tanto da professora Mari quanto do professor Willy, caso tenha outras questões, né, o pessoal pode entrar em contato posteriormente, se tiver interesse na área, as reuniões da URA, eu não sei se são abertas, né, os eventos que vocês fazem, de repente, quem tiver interesse, começar a se engajar mais, né, nessa área também, né. Willy, acho que até falar, de repente, de interesse, às vezes, de algum aluno em fazer pesquisa, alguma coisa assim, acho que você poderia falar isso também um pouquinho para a gente encerrar, né? Tá, não, perfeito. A gente tem um atendimento do ambulatório de bexiga todas as quartas-feiras, tá, no anexo 2 da faculdade, às 7 horas da manhã, o atendimento vai das 7 às 8h30, tá? O ambulatório é aberto, na verdade, a gente tem esse sonho de envolver cada vez mais as outras cadeiras, né, de enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional. Todo mundo é bem-vindo. A gente tem uma aproximação com uma ou outra área a mais, porque é uma questão de oportunidade, mas está aberto para todo mundo. As nossas reuniões da urologia da disciplina, elas ocorrem na sequência, lá mesmo no anexo 2, tá, das 8h30 às 10h30.
são reuniões científicas das áreas da urologia, mas sempre tem a participação da fisioterapia, representada pela Mariane, tem da psicologia, com a Margarete, e assim como outras, como a Beatriz, também que faz parte do grupo da psicologia, e o pessoal da enfermagem. Mas está aberto para todo mundo, é livre essa reunião. E nós temos o grupo de pesquisa, tá? Pelo qual eu coordeno, e a gente é aberto também, tá? Fazer pesquisa. Essa semana mesmo eu conversei com a Mariane de estender mais esse canal com a fisioterapia, né? De permitir que a gente se auxilie, tá? A gente faz reuniões semanais de pesquisa, tá? Do nosso grupo. Tenho todo o suporte de estatística, de discussão, de toda a metodologia científica, tá? A Mari me conhece, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por pesquisa, então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui meu e-mail, tá, no chat, passo depois para o Gabriel, e deixo meu contato também, quem tiver interesse em fazer pesquisa ou participar de qualquer projeto conosco, a gente está à disposição. Pessoal, e mais uma vez, obrigado. E é importante essa questão da pesquisa, além de vocês aprimorarem os currículos, a formação de vocês, a gente também contribui, né, com o crescimento da profissão, além da gente poder colaborar com os pacientes, tá? Eu entrei na faculdade o ano passado, né, e eu estava falando para o Willi, eu entrei para fazer doutorado, né, e acabou que eu fui convidada para entrar no grupo de docentes do curso, né, e eu não tenho perna, literalmente falando, para fazer as coisas sozinhas. Então, as alunas, às vezes, mesmo que vocês não forem da físio, né, vocês forem da psico, da enfermagem, enfim, tem espaço para todo mundo, tá? Então, a gente organizando direitinho, né, vocês se comprometendo com o trabalho que vocês vão realizar, né, eu acho que é uma experiência muito interessante, tanto do ponto de vista de aprendizado clínico, quanto trabalhar em pesquisa, aprender a fazer pesquisa, tá? As reuniões são excelentes. Eu achei que eu entendi alguma coisa, né? Quando eu comecei a ver as reuniões, a gente vê como a gente aprende, tá? Bom, então eu acho que é isso, né? Acho que é tudo isso, né? Eu vou encerrar, não sei se depois a professora Cíntia faz o encerramento final, tá? Então, assim, eu queria agradecer de coração, assim, essa aula, eu acho que foi excelente, né? O William é muito generoso nas explicações, né, em passar para ele todo o conhecimento, não é porque ele está aqui, né, mas eu acho que ele tem esse diferencial desse olhar para o paciente, para as pessoas, né, ele é uma pessoa muito querida e um grande amigo aí que eu tive a honra de conquistar e de ganhar, né, porque é uma pessoa muito, muito do bem, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês, né, que participaram, que ficaram agora até o final, né, a gente está sempre à disposição aí de vocês para o que vocês precisarem, tá? E para mim, pelo menos, foi, assim, uma manhã extremamente produtiva. E eu tinha algumas dúvidas, foi bom que com a sua apresentação ficou tudo bem esclarecido, tá? Então, obrigada mesmo pela tua disponibilidade e a gente viu que mesmo aí, né, nesse meio caos de pandemia, de confusão política e tudo mais, a gente conseguiu aproveitar aí ao máximo a nossa reunião, tá? E mesmo com as dificuldades tecnológicas, né, iniciais, a gente conseguiu dar sequência e desenvolver super bem o assunto, né? William, obrigada pela sua presença, professora Mari também, pessoal, né, das outras ligas, né, essa união acho que foi muito interessante também, viu? Desejo que tenhamos outras oportunidades. Parabéns para todos. Com certeza. Obrigada, um beijo para vocês e bom final de semana. Willy, obrigada, viu? Obrigado a vocês todos, e foi muito bom. Parabéns pela organização. Eu queria agradecer mais uma vez o Vitor, que é responsável pela Liga da Uro, os meninos, né, e as meninas na LASPO, que é a liga que eu tenho a alegria aí de ser patrona da parte pélvica e obstétrica, e o pessoal da ONCO, né? Acho que a gente só consegue fazer com qualidade quando todo o trabalho e dedicação dos meninos e eles terem topado aí essa aliança entre as 3 ligas para dar qualidade aí para a nossa atividade, tá bom? Obrigadão para todo mundo. Verdade. Um beijo para vocês e bom sábado. Beijo, pessoal. Obrigada, Bom final de semana. Tchau, tchau para vocês, pessoal. Tchau, tchau.